Queridas ouvintes, queridos ouvintes, eu sou o professor Valério, professor livre-docente da Faculdade de Educação da Unicamp, instituição na qual trabalho desde 1974. Diante da questão do racismo, eu em minhas aulas tenho discutido temas de psicologia que despertam nos alunos interesse imediato sobre o assunto. Por isso resolvi gravar pelo menos esses conceitos mais relacionados a essa questão. Um deles é o complexo de inferioridade, o outro é o transtorno dismórfico corporal. Vamos começar pelo complexo de inferioridade. É um complexo pelo qual todos nós passamos. Na infância, nós somos pequeninos diante de imensos adultos que imaginamos onipotentes, sentindo até uma sensação de impotência diante da relação com eles. Esse complexo se manifesta em todo e qualquer ser humano. Todos os seres humanos sentem-se inferiores um dia na sua existência. Com o passar dos anos, esse complexo vai sendo amenizado para alguns, para outros não. E uma grande maioria que não consegue lidar direito com essa sensação de inferioridade inerente à espécie humana, né, passam a lidar com o complexo de tal forma a que ele torna-se prejudicial para os outros e para si próprio. Quando nós nos sentimos inferiores, o que é que nós buscamos? Buscamos alcançar uma sensação de superioridade, encontrada em partidos políticos, em crenças religiosas, e ao agarrarmos a essas crenças religiosas, a esses partidos políticos, a um time de futebol até, né, passamos a nos sentir superiores por pertencermos àquele determinado time, àquela determinada entidade religiosa. Isso compensa a sensação de inferioridade que temos dentro da gente. Por isso que as pessoas que se agarram ao racismo, que também é uma forma de sentir-se superior por ser de uma determinada raça. Eu, por exemplo, tenho descendência de 4 raças: portugueses, austríacos, índios e italianos. É uma mistura de raças. E a maior parte dos brasileiros também vive essa mistura de raças. A maior parte de nós carregamos no sangue o sangue de outras raças, diferentes daquela original a qual nós acreditamos que pertencemos. Então a sensação de inferioridade que sentimos diante do mundo, diante dos outros, se manifesta, por exemplo, naquela sensação que temos de, às vezes, nos sentirmos inferior diante de alguém ou superior diante de alguém. Se o ser humano sente-se superior ou inferior ao outro, é porque o complexo de inferioridade está mal resolvido, porque nós todos somos iguais. Somos iguais a todas as pessoas do mundo. Somos mais iguais ainda a algumas pessoas do mundo. E, no entanto, somos completamente diferentes de todas as pessoas do mundo. O ser humano é um paradoxo. É um ser que, se não compreender-se em relação ao psiquismo, ele pode causar
danos aos outros. Porque uma pessoa que sente-se inferior, ela sente raiva diante daquele que ela considera superior. Ou, então, segue sem a menor consciência reflexiva aquele que ela considera superior. Né? Então são questões assim que nos envolvem pela vida inteira. É um questionamento que perpassa pela nossa história. Então, o complexo de inferioridade é um dos temas que em minhas aulas despertam nos alunos questões sobre o racismo. Porque ao sentir-se superior por pertencer a uma determinada raça, eu considero as outras raças inferiores e amenizo o complexo de inferioridade. Esse é um dos conceitos que eu queria trabalhar. O segundo conceito refere-se ao transtorno dismórfico corporal, que é outra situação pela qual todos nós passamos quando entramos na adolescência. Que o ser humano, na realidade, tem alguns momentos cruciais, algumas fases cruciais. A fase fetal, a fase infantil, a fase adulta e a fase senil. A adolescência é um período de transição entre a fase infantil e a fase adulta, que na nossa sociedade tem sido chamado até de fase, pelo tempo que nós levamos nessa transição para deixarmos de ser criança e nos tornarmos adultos, que a cada dia torna-se mais complicado nesse ambiente no qual estamos inseridos. Então o transtorno dismórfico corporal refere-se a quê? Refere-se ao fato de que, quando entramos na adolescência, nós perdemos o nosso corpo infantil e ganhamos um corpo adulto. O que implica em reexaminarmos nosso corpo, né, para descobrir as diferenças que estão ocorrendo com ele. Nesse reexame, indiscutivelmente, nós vamos encontrar alguma coisa que nós não vamos gostar no nosso corpo. Pode ser o nariz, pode ser as orelhas, né, o cabelo, a barriga, a altura. Cada um vai encontrar o seu transtorno dismórfico corporal. Alguns lidam com tranquilidade com essa questão, mas alguns outros não. Ficam até inibidos, sentem vergonha de entrar num ambiente, porque quando entram num ambiente, a sensação que tem é como se estivesse um holofote sobre o nariz dele, e todos estivessem olhando para ele, olhando para esse nariz. Ele não é capaz de pensar que cada um está preocupado com o seu próprio transtorno. Ele preocupa-se com o dele. E, no caso, essa questão do transtorno dismórfico corporal envolve também nos alunos o levantamento de questões sobre o racismo. Né? De repente o indivíduo, por sentir-se pelo fato de fazer parte de uma determinada raça e sentir isso como um transtorno dismórfico corporal em relação a ele como um todo, é algo super desagradável. Né? É algo que mobiliza o ser humano intensamente. Então, para superar o transtorno dismórfico corporal, às vezes uma pessoa leva uma vida inteira sempre tentando esconder ou fazendo cirurgias quando é possível. Quando é possível. Eu trabalhei na área clínica também muitos anos e lembro de um caso de uma modelo que eu atendi, toda glamourosa, saía nos jornais com frequência, aparecia em desfiles de moda, e ela tinha uma verruga em um dos seios. E aquilo para ela era tão dolorido, em termos psíquicos,
que ela, ao encontrar um noivo com o qual com certeza ia chegar às vias de fato numa relação sexual, ela foi buscar uma psicoterapia, porque ela tinha vergonha de mostrar a verruga que ela tinha no seio, que clinicamente falando era impossível de ser extirpada pela probabilidade de gerar um câncer. Então, o transtorno dismórfico corporal é às vezes tão dolorido que leva o indivíduo à loucura. Então, se nós analisarmos do ponto de vista psicológico a questão racial, nós podemos observar que trata-se de casos que levam o indivíduo, às vezes, a uma neurose em relação ao problema. E essa neurose é que gera conflitos, como, por exemplo, as brigas entre times, torcidas diferentes de times de futebol, né? Que é um comportamento já que a gente chama até de psicopático, né? Por que brigar contra o outro que é de um time diferente do meu? Por que humilhar um ser humano porque ele tem a cor da pele diferente da minha? Então, foi algo assim que me tocou e eu resolvi falar um pouco sobre isso para conscientizar as pessoas de que na questão racial está embutido um problema psicológico que pode ser bastante grave para alguns. Espero que sirva para pelo menos uma reflexão sobre a temática. Agradeço a todos e deixo um abração para todos vocês. Obrigado.